Olá, vamos dar continuidade à oitava parte e última parte da análise artigo por artigo da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, a Lei dos Detetives Particulares. O artigo 12 são direitos do detetive particular. 1. Exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos direitos ou interesses que lhe forem confiados na forma desta lei. 2. Recusar serviço que considere imoral, discriminatório ou ilícito. 3. Renunciar ao serviço contratado caso gere risco à sua integridade física ou moral. 4. Compensar o montante dos honorários recebidos ou recebê-los proporcionalmente de acordo com o período trabalhado, conforme pactuado. O 5 foi vetado. O 6, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. 8, ser publicamente desagravado quando injustamente ofendido no exercício da profissão. E o artigo 13, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Embora seja artigo por artigo, esse artigo 13 é de fácil conclusão e não seria necessário estender para mais uma parte dessa análise. Então, o artigo 12, ele elenca os direitos do detetive particular. No meu entendimento, eles são taxativos, ou seja, não deixam margem para que não aconteça. E é justamente garantias básicas para garantir o livre exercício dessa profissão. Vamos ver adiante que, inclusive, um dos incisos ele vai proporcionar no futuro que haja uma regulamentação da classe, que vai existir sem dúvida. A lei é muito nova. Embora já existam profissionais há muito tempo a exercendo, o futuro será diferente, porque vai ser baseado nessa legislação e em outras que vão vir, com certeza. Então, o inciso 1, ou o primeiro, como pode ser a nomenclatura deles, às vezes eu faço essa confusão. Artigo 1º, inciso 1, inciso 1º, tá certo? O inciso 1, que é exercer a profissão em todo o território nacional na defesa dos direitos ou interesses que lhe foram confiados na forma da lei. É uma lei federal, a Lei dos Detetives, e, portanto, regula a atividade em todo o território nacional. Mas esse inciso claramente assim o determina para que não haja dúvida em relação a isso. Ou seja, o detetive particular pode exercer a sua missão em todo o território nacional, defendendo direitos ou interesses que lhe foram confiados, na exata medida do objeto do contrato e no limite do contratado. Como eu já discorri quando nos referimos ao contrato, Devemos lembrar que no contrato deve estar especificado o objeto e a área de atuação. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Mas o contrato tem que limitar isso. Por isso a importância do contrato. O inciso 2. Recusar serviço que considere imoral, discriminatório ou ilícito. O detetive profissional particular, de modo algum, pode ser obrigado a prestar serviço cujo objeto da contratação considera imoral, que fira os seus
seus princípios de honra e honestidade e considere humilhante ou aviltante. O discriminatório nós já também mencionamos em vídeo anterior e aqui é reforçado, tá, ok? E também os ilícitos. Esse inciso não diferencia ilícito civil ou do penal, e aqui acreditamos que são os dois. O ilícito civil vai mexer com o patrimônio e o ilícito penal com a liberdade. Então, o detetive particular não pode correr o risco de ter o seu patrimônio e a sua liberdade em risco. Em ambos os casos, o seu bom nome, que é o que ele vai trazer a garantia de trabalhos futuros e permanentes e ele poder se sustentar a si e a família, ok? O inciso terceiro: renunciar ao serviço contratado caso gere risco à sua integridade física ou moral. Pode ter situações em que, no decorrer da prestação do serviço, se constate que a continuidade dele possa gerar perigo a si próprio, a sua integridade física ou moral. Às vezes, de início, o detetive pode não conseguir perceber, mas durante a sua execução, ele pode constatar essas situações. Então, ele pode, por esse inciso e essa lei, renunciar. É lógico que essa renúncia, ele tem que fazer uma notificação formal é por escrito, ao cliente, esclarecendo essa circunstância. E então ele estará amparado, ok? O inciso 4. Compensar o montante dos honorários recebidos ou recebê-los proporcionalmente de acordo com o período trabalhado, conforme pactuado. Esse inciso dá a entender, ou coincidentemente, vem logo após o anterior, que se trata da renúncia, e parece ser um complemento disso, porque no decorrer do contrato, se você se depara com essas situações, você pode fazer a renúncia e você então vai compensar o montante ou recebê-los proporcionalmente. Mas aqui também eu entendo que uns casos de outras circunstâncias que podem causar o rompimento do contrato. E esse rompimento, evidentemente, se houver haveres a receber, deve ser feito de forma compensatória, mediante cálculo matemático, com critérios de justiça e equidade, como todo o procedimento. Se ele já recebeu parcelas, ele vai compensar com os valores que eventualmente ele ainda tem que prestar contas, Se recebeu a mais, vai ter que fazer a devolução. Se recebeu a menor, faz a compensação ao cliente, ok? O inciso 5 foi vetado. Depois eu vou fazer os artigos que foram vetados e tentar entendê-los, o porquê foram vetados, ok? Mas o inciso 6, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Esse inciso dá aos detetives particulares o direito de petição, o direito de reclamação, que pode ser feita de forma oral ou escrita. Não só desta lei, mas de qualquer outra lei, de qualquer outro regulamento, regimento, decreto, Aqui, no exercício do trabalho, observe não estar sendo cumprido de qualquer autoridade, sem distinção. Pode ser uma autoridade administrativa, autoridade policial, que é uma autoridade administrativa também, que é do executivo, autoridade judiciária, autoridade legislativa.
Então, essa lei federal garante a representatividade ao detetive. E, logicamente, ele tem que observar nuances de direitos personalíssimos que só o próprio interessado ou seu procurador com poderes especiais pode exercer. Mais um motivo do detetive particular ser um profissional que tenha um aprimoramento de educação diferenciada das várias áreas, né, de conhecimento, e que também precisa de coragem e desprendimento pessoal, porque não é fácil fazer representações de forma oral e escrita e de forma que essas reclamações sejam escorreitas e críveis, né? Porque devemos lembrar que quando se dá movimentação a uma máquina administrativa sem justa causa, aquele quem o deu vai responder por isso também, né? Então, o profissional detetive, ele tem que ter conhecimento e quando fizer essas reclamações, tem que ter fundamentação. O inciso 7, ou 7, ser publicamente desagravado quando injustamente ofendido no exercício da profissão. Esse inciso já prepara o detetive particular para que futuramente ele se organize em entidade de classe, como um Conselho Federal. O Conselho Federal dos Detetives ainda não existe. Vai precisar de uma lei federal para regulamentar isso, mas que no futuro esse inciso já o prepara, porque o desagravo, que é um procedimento das entidades de classe na defesa dos seus associados, ela traz consequências jurídicas, né, para aquele que ofendeu um detetive. E essas consequências normalmente é no âmbito da classe, como a gente vê os advogados, quando fazem o desagravo, aquele objeto do desagravo normalmente fica impedido de exercer a advocacia, que é considerado como uma pessoa não grata àquela entidade e aos demais colegas. Então ele encontrará dificuldade para no futuro, se quiser exercer essa atividade, ele encontrará alguns impedimentos. Mas por que isso é necessário? É muito necessário porque traz um fortalecimento, traz união, uma força política extrema, fará com que haja uma carreira, fará com que haja um respeito e uma urbanidade diferenciada para com os detetives. Então, eu acredito que no futuro isso acontecerá, né? Trará um fortalecimento extraordinário à classe. E que vai haver, sem dúvida. Embora o comentário seja artigo por artigo, eu não posso deixar de consignar, resumidamente, o último artigo que finaliza o nosso trabalho e essa legislação nesses comentários, que é a entrada em vigor da lei, o artigo 13, que fala essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Não houve o que a gente fala em direito de vacatio legis. O que é isso? É o intervalo entre a publicação e a entrada em vigor da lei, porque algumas leis são tão complexas que demandam aos profissionais da área do direito e àqueles que estarão sujeitos ao seu mandamento um estudo profundo, uma conscientização de toda uma comunidade a respeito dessa legislação. Aqui não.
ela determinou que se entrasse em vigor justamente na data de sua publicação, que foi no Diário Oficial da União no dia seguinte, ou seja, na data de 12 de abril de 2017. Então, desde essa data, 12/4/2017, a Lei dos Detetives já está em vigor, a Lei 13.432, de 11 de abril de 2017, a partir do dia 12, dia seguinte, já está em vigor, está em plena vigência. É isso. Obrigada. Hoje finalizamos esses comentários do artigo por artigo da Lei dos Detetives. A Lei 13.432, de 11 de abril de 2017. Obrigada.